eu botar aqui o Jason falando as bobagens dele. E você, do outro lado, pode olhar para toda a estrutura biológica, química, física, para toda essa matemática, para o universo, para a astronomia, e imaginar de forma intuitiva, dedutiva e lógica que existe um Deus por trás de todas estas coisas, coordenando absolutamente tudo. Mas pensa comigo o seguinte: se a Terra fosse quadrada, retangular, oval, ou em forma de pirâmide. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ele diz assim: olha, você pode imaginar que existe, deduzir, concluir de forma lógica e racional que é um Deus controlando todas as coisas reais que existem, né? Aí ele diz assim: eu sou ateu, não existe Deus. Pô, se não existe Deus, então o que é que está controlando e que é a causa e a razão de ser de todas as coisas? Ele não apresenta, cara, ele não apresenta, ele não me diz o que é, ele não me diz o que é. Ele vai E dizer é como é. interessante, Alexandre, é interessante que o Jason mostra mesmo que o ser humano ele pode reconhecer o Criador, né? Ele fala, você pode Você vai dizer deduzir, assim, você pô, tem pode... um Deus que está no controle de todas essas coisas. Mas bora continuar aqui o que ele está dizendo. Bora deixar ele falar, né? Para o cara, não deixou o cara falar. Deixa eu estar no começo de novo aqui já. Beleza. Se a Terra fosse um cubo, ou estivesse em qualquer outra estrutura geométrica, os crentes com toda certeza diriam que essa Terra foi pensada e ajustada por algum Deus para ser desse jeito. Se nós nos adaptássemos plenamente e profundamente no gelo, nós agradeceríamos bastante aos deuses por manter o Sol bem distante do nosso ambiente. Agradeceríamos a Deus: ó Deus, muito obrigado por não permitir que o calor do Sol chegue até nós, porque senão o nosso gelo iria embora. Veja que este ar de perfeição que você olha para o corpo humano, para a estrutura do universo, e você diz, bom, deve haver um Deus. Veja bem, se você ou se eu, se nós tivéssemos 10 olhos, 3 cabeças, 4 braços, 4 pernas, 3 órgãos sexuais, da mesma forma agradeceríamos aos designers divinos por ter nos feito assim. Então, Brasil, onde está a tal chamada perfeição? E até o próximo vídeo. Aí você vê, né, cara? Jadson, vê a besteira que o cara diz já. Fala aí, comenta aí, Jadson. Depois eu faço alguns comentários. Beleza. Nós podemos perceber que o Jason, né, ele entende e ele fala mesmo que o ser humano pode, né, entender que há um criador por causa, né, da Terra, do universo e tudo mais. E aí depois ele faz uma falsa analogia e também podemos dizer assim, cria um espantalho e cria também uma falsa causa, né, dizendo que se acontecesse tal coisa, seria tal coisa. Ou seja, se Deus criasse um mundo totalmente frio, ou o ser humano com vários olhos, vários braços, então nós teríamos que agradecer pela perfeição. Então ele faz uma falsa analogia, cria um espantalho, bate nesse espantalho, cria uma falsa causa, uma falsa relação das coisas e começa a atacar. Bom, a gente vê que o Jason traz um argumento totalmente falacioso, porque a realidade é como é. A gente não pode criar analogias que não condiz com o que nós vivemos. Então a gente vê que o Jason ele reconhece a existência de Deus. O problema dele, Alexandre, é moral. Ele sabe que Deus existe, porém ele sufoca essa verdade no seu coração e não quer se submeter a Deus. Né? Nós podemos perceber, né, que a vida que nós vivemos aqui na Terra tem por trás uma organização que torna a vida necessária, que aponta para um criador. Nós temos aí, em relação ao universo, as 26 constantes da física. Se alguma fosse alterada, o universo não seria possível, não teria existência. Nós temos a Terra, né, organizada para a vida, com água, com alimento e tudo mais. Então, tudo organizado, ajustado, como falou, um ajuste fino para nossa existência. É muito lógico nós pensarmos que nós só existimos porque Deus, ele existe. Tudo nos revela, né, a existência de Deus. Então, o Jason, o que ele faz é apelar para falácias, ele cria paralelos totalmente injustificados. O que é próprio, Jadson, dele e dos ateus é criarem falsas analogias, como também espantalhos para abater.
O que o Jadson, ele aborda, talvez, na afirmação dele nesse vídeo aí que ele faz, na realidade, o argumento dos contrafactuais. O Jason. É o Jason, né? É o argumento dos contrafactuais. Ou seja, cara, independente de como fosse o mundo, se eu tivesse 10 cabeças, 5 cabeças, se eu me adaptasse ao gelo e não ao sol, não interessa como fosse o mundo, ainda assim há necessidade de um Deus criador, sabe? Em qualquer mundo possível, em qualquer mundo possível, em qualquer contrafactual, Deus tem que existir, a lei da não contradição tem que existir, sabe? 2 mais 2 ainda vai continuar sendo 4, A vai continuar sendo A, e não há e não há. A lei da identidade vai existir, A não pode ser A e não há também, no mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou seja, Deus ainda será necessário dentro deste contrafactual que o Jason Ferreira levanta. Então, pura besteira que ele diz, ou seja, ele não está dizendo nada mais, nada com nada ele está dizendo.